Fala comigo, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo para acompanhar mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Estevam e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do desktop que eu montei no intuito de fazer as lives, de fazer as edições de vídeo, montar o conteúdo para o YouTube e também divertir, porque faz parte, né? Jogar um jogo que a gente joga às vezes com o meu filho, com os amigos dele, com a turma que gosta de um CS, de um Valorant. Para começar, vale a pena ressaltar um pouquinho das características e das peças que eu escolhi para montar esse desktop, né? Eu sempre trabalho com foco no custo-benefício. Por que eu falo que eu sempre trabalho com relação ao custo-benefício? Porque primeiro a gente tem que entender o problema que a pessoa tem para a gente colocar o desktop que mais vai se adequar à necessidade dela. Muitas vezes a gente pega um desktop que custa milhões e a pessoa não vai acabar usando absolutamente nada dele, né? Todo o potencial e desempenho que ele vai oferecer. A minha máquina foi pensada justamente nisso, eu conseguindo, com o valor que eu tenho, né, o valor que eu tinha disponível, fazer uma máquina que fosse capaz de fazer as minhas necessidades. Então eu acho que eu consegui montar uma máquina muito boa, num preço muito interessante, né? E eu vou fazer aqui um relato para vocês das peças escolhidas, vou falar de cada uma, o porquê de escolher essa peça ou não, o que vai ser muito interessante. E caso alguém precise disso, eu estou à disposição também para ajudar, né? Meu intuito aqui sempre, como eu falei nos vídeos anteriores, é ajudar. Então se você tem alguma dúvida, tem alguma coisa que você queira saber, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de ler, vou te ajudar. Se você quiser chamar no direct também do Instagram, o @elgiarola, eu também estou à disposição para ajudar quem precisa. Então vamos às peças, né? Vamos aos fatos, vamos às coisas que são realmente importantes. Para começar o desktop eu comprei uma placa-mãe B450 da ASRock de R$ 399, ela ainda continua nesse preço. As peças inclusive que eu vou falar aqui, elas podem estar mais ou menos no mesmo preço, até um pouco abaixo. As peças não aumentaram de preço. Essa placa-mãe eu fiquei um pouco decepcionado pela construção dela, tá? É uma série B, que já é um pouquinho superior à série A, né? A 520, a 320, mas que ela deixa um pouquinho a desejar. Ela é como se fosse uma 520 mais bem trabalhada, né? Ela não é realmente uma diferença, como eu já tive contato com outra B450, por exemplo, como a Steel Legend, a da Gigabyte, que são placas com 4 slots de memória, tem um acabamento mais refinado, ela tem os capacitores um pouco melhores. Então é uma série B, né? Até mesmo porque a configuração que eu precisava, ela se encaixou perfeitamente. O processador eu escolhi o Ryzen 4500 da AMD, porque ele tem 6 núcleos e 12 threads, que vai ser muito bom para as multitarefas que eu tenho que fazer e um potencial muito bom em jogo. Com relação às memórias, eu peguei dois pentes 16 da XPG, que eu já estava acostumado a trabalhar com ela. Uma ótima memória, um ótimo custo-benefício. Eu peguei dois pentes porque eu vou precisar de fazer, na hora que eu estou fazendo algum tipo de trabalho, eu vou precisar de um pouco mais de memória, né? Porque normalmente eu trabalho com OBS, um WhatsApp aberto, outros programas, então eu preciso de um uso maior, um pouco mais elevado de memória, e a intenção, como é jogar em live, fazer streaming também, então eu preciso de 32 GB. A escolha da placa de vídeo foi uma RX 7600, porque eu peguei ela na Black Friday. Peguei ela a 1.699, parcelado de 10 vezes, então foi uma grande compra por causa do valor, tá? Eu fiquei em dúvida na época com relação a 4060, porém eu não optei pela 4060 pela diferença de valor, aproximadamente R$ 400 de diferença. Uma estava saindo a 1.699, a outra 2.100 e pouquinho. Então eu optei pela RX por acreditar que essa diferença de valor não justifica. As placas são muito similares e essa diferença de valor eu preferi investir em outras coisas. Hoje a RX ela caiu ainda mais, eu já achei ela recentemente por 1.580, e a 4060 também diminuiu. Hoje ela está na casa dos 1.900, acho ela na promoção por 1.860. Então ela está ali entre 1.900 e 2.000 reais. O SSD que eu escolhi foi um Lexar de 1 TB, justamente porque eu vou precisar de colocar jogos e fazer os vídeos, então eu precisava de um armazenamento um pouco maior.
E ele tem 3.500 de leitura e 3.000 de gravação. Ele torna aí sendo um SSD interessante. A fonte eu peguei uma MyMax de 600 watts, ela é semi-modular. Eu queria economizar um pouco de fio pelo fato de ter comprado um gabinete menor. Eu peguei um gabinete mini. Então isso faz com que eu precisasse de economizar um pouco de espaço, de cabo, para conseguir colocar tudo dentro dele. O Mancer Goblin, ele é mini, muito interessante, a construção muito boa e eu paguei um preço fenomenal nele. Ele já vem com uma fan e eu acabei adquirindo mais 3 fãs porque eu queria fazer um sistema de airflow mais interessante. Hoje eu já fiz alguns testes com esses 4 coolers, com esses 4 fãs, eu consigo ficar na média de temperatura ali do processador na faixa de 50 a 60 graus e da placa de vídeo também em torno disso. Então assim, eles estão trabalhando bem abaixo das especificações do fabricante. Em relação aos periféricos, que também eram necessários para montar o meu setup, eu comprei já, que inclusive tem aqui no canal, vou deixar o card para vocês, da Soundbar Fortrek, que é uma soundbar interessante, paguei R$ 104,90 nela. O microfone que o pessoal fala Fifine, 6T, A6T, que é um braço articulado, que é esse que vocês estão vendo aqui, que de ótima qualidade. Eu também comprei no Black Friday, ele fica em torno de 320, 330, eu paguei 199 nele. Essa webcam que eu estou utilizando é uma webcam Rapo C260, ela é Full HD com 30 fps. Eu paguei 131 nela, ela está um pouquinho mais caro hoje, acho que é o único produto que eu verifiquei aqui que está um pouco mais caro. Ela está saindo na faixa hoje de 160, tá? E comprei também uma placa Wi-Fi para conseguir ter internet, porque o meu roteador fica em outro lugar, fica em outro cômodo, e a minha intenção não era passar fio, eu quero economizar essa questão de cabo, e eu optei por colocar essa placa Wi-Fi que é chinesa, mas me surpreendeu muito, inclusive vou fazer review dela. Ela só teve um porém que foi chato, que foi conseguir o driver. Então também, se alguém, depois que eu colocar aqui, tiver interesse, você pode me chamar aqui, que eu tenho o driver salvo, justamente se alguém precisar de auxílio nesse sentido, eu também estou aqui para ajudar. Como a intenção era o custo-benefício, essa máquina ela teve essa finalidade. Eu consegui juntar isso tudo para fazer com que o custo fosse interessante. Então hoje eu consigo fazer tudo que eu preciso. Essa máquina vai dar uma longevidade aí, pelo menos acredito eu, de uns 2 anos, sem precisar de mexer nela, fazendo todas as coisas que eu preciso. Então, se você também precisa de algo do tipo, se você tem curiosidade em querer saber quanto que vai ficar uma máquina gamer para o seu filho, para você, se você tem intenção de trabalhar com algumas arquitetura, engenharia, que você precisa de uma máquina um pouco mais pesada, um pouco mais potente, que precisa de um hardware melhor, você pode me chamar para a gente te auxiliar nisso. Agora vamos para a parte boa, de testar o computador nos jogos, para a gente ver a quantidade de FPS e o consumo de processamento, o consumo de memória e o consumo da placa de vídeo. Vamos aos jogos então, nós vamos começar pelo COD, Call of Duty. É um jogo pesado, o uso do CPU está em 32%, temperatura 55%, o uso da placa de vídeo em 50%, o uso da memória da placa de vídeo 6.9, lembrando que essa placa é de 8 GB, temperatura 53, são 32 GB de RAM, o uso em 14, a média de FPS aqui está 60, lembrando que o gráfico está no recomendado. Em alto. Inimigo descendo na área. Olho no céu. Já desci tomando, hein?
da partida. Testado, média de 100 FPS. Agora nós vamos jogar um CSzinho. Deixa eu só ativar aqui as informações. CS é um jogo mais leve, a memória dele vai ficar um pouco mais abaixo, o FPS também deve ficar um pouco maior, né? 19% do uso de CPU, 37% da placa de vídeo. Vou jogar uma aqui rapidinho, mata-mata mesmo. Lembrando que eu estou com teclado e mouse sem fio, então já é uma grande desvantagem. E lembrando que eu sou muito ruim nesses jogos, viu? Eu boto o Luiz pra jogar sempre porque ele é minha arma secreta. Toma lá da cá. Eu sou muito ruim. Ai, ai. Ah, não. Não nasci pra esse tipo de jogo, não. O negócio é jogar jogo de carro. Média de 160 FPS. O gráfico tudo no mais alto. Ó, pra você ver. Toma! Toma! 160, 140 FPS, uso da placa 70, processador 40. Sobra um bocadinho ainda. Vamos agora de Forza Horizon 5. De RAM, 70% da placa de RAM, 60% do processador. Ou seja, a gente podia colocar um pouquinho mais de gráfico. Acho que até rodava tudo no Ultra para dar uns 150, 140 FPS. A qualidade gráfica está muito boa do jogo. É isso. 3 jogos diferentes. Então estamos finalizando mais um vídeo. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram. Se tiverem alguma dúvida, precisarem de algum auxílio, só mandar uma mensagem aqui embaixo no comentário que eu vou responder o mais rápido possível. No mais é isso. Clica no inscrever quem não é inscrito, dá o like, compartilha para ajudar a gente aí a crescer e levar mais informação. Valeu!